Olá, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um discipulado desse dia de hoje. Hoje vamos fazer a abordagem do capítulo 30 do livro de Gênesis. E nesse momento eu vou pedir a você que você curve sua cabeça e vamos pedir direção ao nosso Deus para esse grande estudo, para esse importante estudo. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê compreensão, que Ele abra o nosso entendimento nesse dia, para que possamos verdadeiramente ser abençoados por Ele. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso amado Deus e nosso querido Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estar ministrando, meu Pai, mais um estudo para todo o Teu povo, de estar ministrando mais um estudo, meu Pai, para nossas vidas também. Sabemos que não somos nós que estamos à frente desse trabalho, porque verdadeiramente o único que nos dá sabedoria, inteligência e compreensão da Tua palavra é o Teu Santo Espírito, Senhor. O Senhor mesmo disse que o Seu Santo Espírito nos faria lembrar das Tuas palavras. E é isso que nós queremos nessa jornada de hoje. Queremos lembrar dos Teus ensinamentos, queremos lembrar da Tua graça, queremos lembrar do Teu amor. Queremos lembrar, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada adolescente. Meu Pai, o Senhor é muito bom. O Senhor é um Deus bom e maravilhoso. E nós louvamos ao Senhor pelo Senhor nos chamar diante de Ti para um aprendizado, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui nesse dia. Toma a direção e nos ensina com a Sua graça, Senhor. Obrigado por podermos sentar ao redor da Tua mesa, podermos sentar ao redor do Senhor e aprender do Senhor, nosso grande Mestre. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos aqui e vamos fazer a abordagem do capítulo 30 do livro de Gênesis. Então, sem delongas, vamos começar então. Do versículo 1 ao versículo 2, por não poder dar filho, por não poder gerar filhos, para Jacó, Raquel passou a ter inveja de Lia, sua irmã. Raquel tornou-se invejosa, é o que diz a Bíblia. E ela, impensadamente, vai reclamar a Jacó que lhe faça gerar filhos. Ou seja, ela vai virar para Jacó e fala, faça eu também ter filhos, tá? Ou então ela morreria. Jacó fica irado com essa atitude de Raquel, tá? E ele vai perguntar para ela se por acaso ele estaria no lugar de Deus para lhe conceder maternidade quando o próprio Deus não havia lhe concedido. Bom, temos aqui uma observação da nota de rodapé da Bíblia King James, na página 80 hoje, para a abordagem do capítulo 30, no número 1. A Bíblia King James, na sua rodapé, vai dizer o seguinte: da mesma maneira que Jacó invejara a Esaú, Raquel passa a invejar Lia, a sua irmã. Muitas vezes, Deus não nos concede respostas ou coisas que desejamos muito, tá? Precisamos tomar cuidado com aquilo que desejamos. Então, muitas vezes, Deus não vai conceder respostas. Deus é soberano, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, Deus não vai nos dar resposta sobre coisas que desejamos muito, tá? Precisamos tomar cuidado com aquilo que desejamos. A inveja de Raquel não a conduzirá à felicidade como ela pressupunha. Então, Raquel não vai alcançar a felicidade que ela achava que ia alcançar, desejando, aquilo que Deus havia dado para sua irmã, tendo inveja de sua irmã. No número 2 da mesma página, a Bíblia King James vai relatar que Jacó tentou obter sucesso por seus próprios esforços. Então, Jacó muitas vezes tentou obter sucesso pela força do seu braço. Mas chegou um dia em que ele precisou reconhecer que as bênçãos de filhos, assim como qualquer outro tipo de bênção,
vem de Deus. Então, nós como homens e mulheres precisamos entender essa observação, né? Precisamos entender que muitas vezes a gente acha que vai alcançar as coisas pela força do nosso braço, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio grau de instrução, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria força. Jacó, durante um bom tempo de sua vida, ele andou com isso, com esse pensamento. Mas chegou o grande dia, e eu espero que chegue para cada um de nós, meu irmão, minha irmã, em que Jacó reconheceu que tanto bênçãos na vida dos filhos, quanto qualquer outro tipo de bênção não pode vir da força do braço do homem, não pode vir de sua capacidade intelectual, não pode vir de sua formação. Claro, formação, força, isso ajuda, mas nada, não recebemos nada a não ser que isso venha de Deus. Quantas pessoas têm boa formação, quantas pessoas são muito fortes, mas elas não alcançam nada. Por quê? Porque falta muitas das vezes Deus no plano da vida delas. Então, essa observação nos ensina bem essa situação em que Jacó cai em si e reconhece que Deus é quem nos concede coisas, né? Para a abordagem do versículo 3 ao versículo 13, nós vamos ver uma grande e insensata disputa. Ou seja, nós vamos ver uma grande e disputa louca entre Raquel e Lia. Raquel, por estar invejando Lia, vai mergulhar numa disputa com Lia, e Lia também disputando com ela. Como Jacó lidera esta resposta de que ele não era Deus para abrir a madre de Raquel, Jacó dá essa resposta à mulher: por acaso estou no lugar de Deus que não te deu maternidade para te dar? Então, como ele deu essa resposta para Raquel, né, de que ele não podia fazer absolutamente nada em relação a Raquel ter filhos, Raquel resolve entregar Bila, sua serva, para que Jacó se relacione com ela. Ou seja, ela vai tomar uma atitude parecida com a atitude impensada de Sara, lembra? Aquela atitude de entregar a serva para que Jacó tenha filho por meio da serva. Então ela toma a mesma atitude, ela entrega Bila para que Jacó se relacione com sua serva, né? E atribuindo tal situação a Deus, Raquel diz que Deus lhe fez justiça. E ela vai continuar falando: ele me ouviu e me deu um filho. Ou seja, a serva tem um filho e ela diz que Deus lhe concedeu justiça lhe dando um filho. Ou seja, ela tem um filho, né, por meio de sua serva. Então ela põe o nome da criança de Dan. A serva Bila vai engravidar mais uma vez e Raquel vai declarar: eu lutei contra minha própria irmã as lutas de Deus. Veja bem, meu irmão, minha irmã. Raquel vai entregar sua serva Bila para Jacó e ela vai ter 2 filhos. No segundo filho, ela vai declarar que lutou contra a própria irmã as lutas de Deus e prevaleceu. Deu então o nome de Naphtali ao segundo filho que Bila, sua serva, teve de Jacó. Observando isso e vendo que não estava mais dando filhos a Jacó, Lia entregou Zilpa, sua serva, para que se relacionasse também com Jacó. Então a Lia vai ver isso e vai entrar numa corrida, numa disputa contra Raquel e vai entregar Zilpa, a sua serva, para que Jacó se relacione com ela. Assim, Zilpa gerou um filho que recebeu o nome de Gade. Aqui ele está dando a explicação daquele filho de Gade, aquele filho de Lia que nasce e recebe o nome de Gade. Diante desse filho, Lia exclama que é uma bem-aventurada, ou seja, diante do nascimento desse filho, Lia vai dizer que ela é uma mulher muito feliz. Zilpa, a serva de Lia, vai gerar ainda outro filho, que recebe o nome de Aser, ou Azer, né? Diante do qual Lia vai exclamar: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz. Ou seja, Lia já havia dado 4 filhos para Jacó,
e agora a sua serva gera filhos que são considerados dela também, né? Então ela vai dizer que todas as mulheres vão dizer que ela é muito feliz. Bom, temos aqui uma observação a fazer em relação a esses nascimentos de filhos, tá? Dar filho ao marido era uma grande realização nesses tempos. Então as mulheres casavam e a grande realização das esposas eram dar filhos ao marido, principalmente se esses filhos fossem homens. Amém? Versículo 14. No tempo das colheitas de trigo, Rúben, o filho de Lia, encontrou mandrágoras no campo e as trouxe para sua mãe Raquel. Ou melhor, para sua mãe Lia, né? Lia era mãe de Rúben, desculpa aí o erro aí, tá? Então, Rúben vai encontrar mandrágoras no campo, tá? E vai trazer para sua mãe Lia. Raquel vai pedir essas mandrágoras para Lia. Uma observação para que você entenda o que são mandrágoras. Eu achei importante colocar isso para você, para que você possa compreender. Mandrágoras é uma planta nativa da região do Mediterrâneo, lá onde fica Israel, tá? Então é uma planta nativa daquelas regiões. Os seus frutos eles são amarelos, carnosos, com muito aroma, mas são tóxicos. Os árabes conhecem a mandrágora como sendo a maçã do diabo, por causa dos seus efeitos afrodisíacos, ou seja, os árabes vão chamar a mandrágora, o seu fruto mandrágora, de maçã do diabo. Por causa de que eles chamam dessa forma? Porque esse fruto da mandrágora tem efeitos afrodisíacos. E o que é efeito afrodisíacos, né? São efeitos que estimulam o desejo sexual, tá? São efeitos afrodisíacos. Além de ser considerada afrodisíaca, a mandrágora também, né, sabe-se que seu fruto ele contém propriedades narcóticas. A mandrágora, né, o fruto e ela, as folhas, têm propriedades narcóticas. O que é isso? Eles vão agir diretamente nos neurônios, né, melhor dizendo, causando um torpor. O que é o torpor? A insensibilidade e a inconsciência. Então, as folhas e o fruto da mandrágora causam, né, situações narcóticas. Elas vão agir no neurônio, causando insensibilidade e inconsciência. Além disso, a mandrágora é considerada uma planta que tem um efeito energético e também alucinógenos, ou seja, causam alucinações. Então, elas estavam fazendo uso dessa planta, né, que tinha esses efeitos afrodisíacos e também narcóticos e alucinógenos, tá? Energéticos e também causavam torpor, tá? Então, no finalzinho desse estudo, nós vamos entender essa questão aqui, tá? Então, só para você poder entender o que são as mandrágoras, qual é o seu efeito. Bom, versículo 15 ao versículo 21. Lia vai questionar o pedido de Raquel. Vamos lembrar, Raquel pediu as mandrágoras para Lia. Tá? O filho Rúben de Lia trouxe as mandrágoras. Raquel viu e pediu as mandrágoras para Lia. E a Lia vai questionar esse pedido dela, né? A Lia, né, vai dizer o seguinte: não é o bastante ter me tomado marido e agora também está querendo tomar as mandrágoras que meu filho me trouxe? Então a Raquel, vendo que a Lia tomou essa posição de reclamar, dizendo que além de tomar o marido, ainda quer tomar mandrágoras, né, que o filho trouxe para ela, a Raquel vai negociar a sua vez de estar com Jacó em troca das mandrágoras de Lia. Talvez você está se perguntando, né, meu irmão, minha irmã, por que ela queria tanto essa planta, né, as mandrágoras, né, de Lia, e chegou a trocar o dia dela ficar com o marido, né, porque já até me perguntaram,
as esposas não ficavam todas ao mesmo tempo com o marido, não? Parece que não, né? Parece que cada uma tinha sua vez de estar com o seu marido, tá? A Bíblia vai até em algumas passagens vai mostrar isso, que cada uma tinha seu dia. Então a Raquel, ela fica interessada pelas mandrágoras de Lia e ela vai oferecer em troca o dia de ficar com Jacó, tá? Para que Lia trocasse as mandrágoras com ela, tá? Então a Lia aceitou essa negociação. Assim que Jacó chegou do campo, ele recebeu a notícia de que dormiria com Lia naquela noite e não com Raquel. Nesta noite, a Lia vai conceber o seu quinto filho a Jacó. Quer dizer, talvez se Raquel soubesse disso, ela não teria concedido, né? Mas concedeu e Lia nessa noite concebeu o quinto filho de Jacó. E Lia vai declarar que Deus lhe concedeu seu pagamento por ter dado sua serva a Jacó. Isso é uma declaração de Lia. Ela vai dizer, olha, porque eu dei minha serva a Jacó para ter filhos por meio dela, o Senhor me deu um pagamento e agora eu vou ter um quinto filho de Jacó. Então ela vai colocar o nome desse filho de Issacar, tá? A Lia vai engravidar ainda uma sexta vez de Jacó. E aí ela vai afirmar, Deus me concedeu um belo presente. Desta vez o meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. E colocou o nome do menino de Zebulon. Lia vai conceber ainda, né, vai dar luz ainda a uma menina, ao qual ela vai colocar o nome de Diná. Então Lia tem 6 filhos de Jacó. Do versículo 22 ao versículo 24, Deus vai se lembrar de Raquel. Então Deus lembra-se de Raquel e vai ouvir o seu clamor. Tá? Mas só Deus sabia porque que ele não havia aberto a madre de Raquel. Tá? E aí, mas dessa vez ele vai se lembrar dela e ele vai abrir a madre dela, ele vai ouvir o clamor dela e vai dizer, por isso, a Bíblia fala, por isso o Senhor a tornou fértil. Raquel vai conceber e dar luz a um filho. Diante disso, ela vai declarar, Deus retirou das minhas costas toda a humilhação e chamou de José o seu filho e ainda profetizou que o Yahvé, o Senhor, me dê outro filho. Então ela vai ter um filho, a Raquel vai ter um filho e vai colocar o nome desse filho de José e vai fazer uma profecia, ela vai profetizar, ela vai desejar e profetizar e dizer que o Senhor me conceda mais um filho. Do versículo 25 ao versículo 27, vamos lembrar que nós estamos aqui num resumo da leitura bíblica, né, ao qual os discipulandos devem fazer essa leitura para que possam estar cientes do que está sendo falado aqui, né? Então nós estamos dando um resumo, meu irmão, minha irmã, do versículo 27 ao versículo, do versículo 25 ao versículo 27, melhor dizendo. Com o nascimento de José, Jacó decide voltar para sua terra e vai informar o seu tio Labão, pedindo-lhe que o deixasse partir com suas mulheres, porquanto servira em casa de seu tio todo esse tempo, e gostaria de se ir em paz. Mas o tio solicita que ele fique, porquanto reconhecera que por meio de presságios o Senhor o abençoara por intermédio de Jacó. Eu tenho que fazer aqui uma observação com relação a essa palavra, presságio, né? O tio, ele vai reconhecer que por meio de presságios o Senhor o abençoara. Então, o que vem a ser o presságio? O que significava o presságio? Essa palavra presságio se referia, né, ao modo como Deus estava agindo por intermédio de Jacó. Então, Labão estava falando que Deus estava agindo por meio de presságio, tá? A fala de Jacó vai ser, a fala de Labão, melhor dizendo, vai ser a seguinte: por intermédio de presságios, descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti, por meio de presságios.
Bom, essas são as palavras de Labão. Presságios, o que são? São sinais conseguidos por meio de adivinhação ou pela interpretação de agouros, pelos quais se tentava descobrir fatos desconhecidos ou do futuro, através de algum tipo de poder sobrenatural. Então isso era o que era conhecido como presságio. Era quando alguém adivinhava alguma coisa ou fazia alguma interpretação de agouro, né? Aonde eles tentavam descobrir fatos desconhecidos ou situações do futuro por meio de um poder sobrenatural. Bom, a Bíblia vai dizer que o uso de adivinhação ou qualquer outro misticismos eram proibidos pelo Senhor a Israel, porquanto tais práticas eram oriundas de povos pagãos, sem Deus, que acreditavam que o mundo era governado por forças malignas e não pela soberania de Deus. O que o Labão estava vendo em Jacó, na verdade, era a bênção de Deus e não presságios. Isso é o que a nota de rodapé da Bíblia King James vai dizer, tá? Então, o que acontece? Labão acreditava que forças sobrenaturais, né? Forças malignas sobrenaturais, né? Forças misteriosas estavam ajudando Jacó, estavam, né, com ele, né? E quando ele fala a palavra presságio, é isso que ele está acreditando. Por quê? Porque ele estava na Mesopotâmia e havia muita influência dos povos pagãos com relação à família ali de Abraão. Vamos lembrar que quando Deus tirou Abraão de lá, Deus tinha falado: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque o Senhor está tentando formar um povo que acredite no Deus invisível, que acredite no Deus, né, que não pode ser visto, mas que existe e que age. E os povos ali daquela terra estavam muito influenciados pelos costumes dos povos pagãos da Mesopotâmia. Então Labão é totalmente influenciado por essa ideia da adivinhação, pela interpretação de agouros. Ele é totalmente influenciado pela ideia de que forças, né, forças misteriosas estão governando o universo e não Deus, né? Na verdade, ele estava vendo a bênção de Deus sobre a vida do Jacó, e isso acontece com todo aquele que crê no Senhor. A bênção acompanha os que creem. Jesus já tinha falado sobre isso conosco, né? Aqueles que fazem a vontade do Senhor são, né, eles desfrutam do reino dos céus, eles desfrutam da bênção de Deus, né? Então não tem nada ali de agouro, não tem nada ali de adivinhação, não tem nada ali de magia. É simplesmente o agradar ao Senhor e estar caminhando na presença de Deus, e Deus está abençoando. De alguma forma Deus estava abençoando Jacó. Nós estamos vendo Jacó na prática da poligamia aqui, né? Ele é conduzido também para essa prática pagã, mas nós estamos vendo Jacó mudando ao longo da história. Ele está, né, sendo transformado, né, ao longo da história. Como todo homem e mulher que seguem ao Senhor, vão sendo lapidados ao longo da sua peregrinação com Deus, tá? Então, para a gente poder compreender o que na verdade Labão estava vendo, era a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Do versículo 28 ao 34, para convencer Jacó a ficar, o tio pede que ele fixe o seu salário, né? Mais uma vez, Jacó concorda e expõe ao tio a forma como fielmente lhe serviu todos esses anos e de como Labão enriquecera por causa do seu trabalho. Jacó vai acrescentar, dizendo: quando trabalharei em favor da minha família? Então Labão vai perguntar-lhe o que ele deseja. Jacó responde que Labão não vai lhe pagar absolutamente nada. Apenas ele faria, né, Labão faria apenas o que Jacó o solicitasse. A proposta de Jacó era a seguinte: Jacó passaria naquele mesmo dia pelo rebanho de Labão, separando para si todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso seria o salário dele. O tipo de animal salpicado e malhado que escolhera por salário testemunharia a honestidade de Jacó.
caso um dia Labão passasse por seu rebanho e encontrasse algum carneiro que não fosse preto ou cabritos que não fossem malhados ou que não tinha alguma mancha. Então o Jacó ele vai decidir: animal preto, salpicado, malhado, manchado, com pinta, seria dele. Ele determina isso como seu salário. Então, se Labão passasse pelo arraial dele lá, melhor dizendo, pelo rebanho dele, e encontrasse algum animal todo marrom, todo branco, então esse animal, ele na verdade seria fruto de roubo, né? Ele na verdade pertencia a Labão, tá? E o Labão, melhor dizendo, ele vai concordar com esse tipo de situação. Ele vai concordar dizendo: tá bom, se você encontrar animal salpicado, né, pintado, manchado, esse animal então será seu, você vai poder pegar como o seu salário, tá? Então Labão concorda com isso. Só que, indo para o versículo 35, no mesmo dia, né, em que Labão fez esse acordo com Jacó, o Labão vai retirar do seu rebanho todos os bodes com listas ou mancha. Ele vai tirar todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas. E também vai tirar todos os cordeiros pretos do seu rebanho. E vai entregar tudo aos cuidados dos seus filhos. Ou seja, então Jacó iria lá procurar o seu salário e não o iria encontrar. Porque Labão foi lá antes dele e tirou todos os tipos ou todas as espécies de animal que estavam no acordo de pagamento de salário para Jacó. Bom, o que Jacó vai fazer, né? A Bíblia não diz que Jacó tenha descoberto essa artimanha do Labão, mas ela vai dizer que Jacó, né, passando então para o próximo versículo, Jacó se afastou a uma distância de 3 dias de viagem da residência de Labão. O que é isso? 3 dias de viagem, é cerca de 350 quilômetros de distância. Mas ele continuou a apacentar o restante do rebanho do seu tio. Jacó apanhou galhos verdes de árvore, ou seja, as árvores que ele escolheu foi estoranque, da onde eles extraíam bálsamo, que é uma resina cheirosa, galhos de amendoeira e de plátano. O que é o plátano? É uma madeira de cor castanha avermelhada que, quando é descascada, por dentro mostra uma cor creme. Então ele vai pegar esses galhos e ele vai fazer listas brancas, tá? Descascando parcialmente. Então ele vai descascando o galho e fazendo listrinhas claras nesse galho. Ele vai fixar os galhos descascados nos locais onde os rebanhos iam beber água e se acasalar. Desta forma, né, os filhotes, né, acabavam nascendo listados, salpicados, malhados, pintados, tá? Então ele põe esse galho lá, né? E por causa disso os animais vão nascer de acordo com aquilo que ele estava desejando. Nasce salpicado, nasce manchado, nasce pintado, nasce malhado. Jacó permitia que os animais que considerava seu, ou seja, com as características apresentadas, né, pintado, malhado, salpicado, manchado, ele permitia que esses animais ficassem perto do rebanho de Labão, mas ele mantia a separação desses animais porque pertenciam a ele. Quando observava que as fêmeas mais fortes ficavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista daquele rebanho. Toda vez que nasciam animais fracos, mesmo pintados, salpicados, manchados, quando os animais nasciam fracos, ele separava e entregava para Labão. Agora, quando os animais nasciam fortes, ele separava esses animais para si. Desta maneira, Jacó ficou muito rico, segundo a Bíblia. Ele passou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e ele vai obter escravos e escravas, camelos e jumentos. Vamos lembrar aqui que nós estamos no período em que havia escravidão. Já falamos aqui em determinados estudos
que nós não temos ao certo estudos dos tempos mais antigos da Bíblia de como eles conseguiam esses escravos, né? Sabia-se que escravos eram conseguidos por meio da guerra, mas muitas pessoas se vendiam à escravidão para que pudessem ter onde morar e o que comer, né? Então se precisaria de um estudo mais aprofundado para saber como que Jacó conseguiu esses escravos, né? Talvez pessoas que se venderam, talvez pessoas que foram morar na sua casa, talvez pessoas que ele tenha comprado nessa condição mesmo como escravo, né? Então a Bíblia não relata como ele conseguiu esses escravos, mas ele tinha servos ao seu dispor, né? Então isso aí fica para a gente poder tentar entender como que Jacó tinha esses escravos. Bom, passamos então agora às lições do capítulo 30 do livro de Gênesis. Temos algumas lições importantes aqui para nós e vamos fazer o link com o Novo Testamento. Então vamos lá. Raquel passou a ter inveja da sua irmã Lia, porquanto a esta fora concedido ter filho, e a ela não. Muitas vezes não compreendemos o fato de nossos desejos não serem realizados. Deus, que nos fez, conhece melhor a nossa estrutura e é sabedor, melhor do que nós, daquilo que nos é de fato bom. Então Deus é quem sabe o que é bom para nós. A Raquel vai ter inveja da sua irmã porque a irmã dela passou a ter fertilidade e ela não. Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém, meu irmão, minha irmã? Querer ter alguma coisa que o outro tem e nós não, né? Ou seja, querer ter alguma coisa que o outro tem e isso não nos foi concedido, não é um bom sentimento. Vimos que isso gerou muita confusão, onde não deveria existir. Na relação entre duas irmãs houve muita confusão. Então, duas irmãs eram para viver unidas, meu irmão, minha irmã. Duas irmãs eram para viver unidas, mas não estavam vivendo unidos porque entrou a inveja. Com relação a isso, com relação à inveja, o que a Bíblia vai nos alertar? Então vamos lá, primeiro em Provérbios capítulo 14, versículo 30, vai dizer o seguinte: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. A versão da Almeida vai dizer que a inveja, ela apodrece os ossos. Então o que acontece? Ter paz de espírito é quando nós estamos felizes com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor nos deu. Estamos felizes até com pouco que nós temos. Em Tiago capítulo 3 e versículo 16, nós vamos ler a seguinte questão. Tiago vai dizer: pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. De novo, pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Então nós vemos Raquel e Lia numa disputa insensata, numa disputa louca, e nós vamos encontrar esse versículo dizendo que havia muita rivalidade, ou há muita rivalidade, e há muita confusão, e há também atitudes maléficas onde existe muita inveja. É exatamente o que estava acontecendo na vida dessas duas irmãs que nós estamos lendo. E o que acontece? As duas estavam praticamente vivendo sem paz, porque não havia paz de espírito. A inveja e a confusão entre as duas estava corroendo tanto uma como a outra como um câncer. Ou seja, na versão da Almeida, os ossos estavam se apodrecendo. Então isso é uma primeira lição. Não devemos ter inveja, devemos ser felizes com aquilo que temos. Amém, meu irmão, minha irmã? E se o Senhor nos concedeu, amém. Não nos concedeu, que ele seja feita a vontade dele.
Bom, outra lição que fica aqui. Tanto Lia quanto Raquel faziam uso da mandrágora. Então vamos voltar aqui ao assunto da mandrágora. Já falamos um pouco sobre ela, né? Vou te dar mais informações sobre esta planta, né? A Lia fazia uso da mandrágora e a Raquel também. Por que elas faziam uso disso? Vamos lá. Como vimos, esta planta tem efeitos narcóticos que agem nos neurônios, tirando-lhe a sensibilidade e a consciência, além de ter efeito alucinógeno, ou seja, causa alucinações. Estudos mostram que se preparavam chás que serviam para aumentar a fertilidade. Talvez esse seja o motivo pelo qual as duas irmãs estavam, né, experimentando esse chá de mandrágora, ou seja, estavam tão interessadas na mandrágora por conta disso. Segundo os estudos aqui científicos, dizem que a mandrágora tem esse efeito de aumentar a fertilidade, ou seja, tanto uma como a outra queria dar filhos para Jacó. Talvez seja esse o motivo, tá? Mas a mandrágora também servia para problemas de fígado e eram usadas também como anestésicos. Só que, segundo a ciência de hoje, o seu uso sempre foi muito perigoso. Uma vez usada em grandes quantidades, a mandrágora poderia levar ao envenenamento ou a situações de narcótico. Em relação, né? Então, presta atenção. O uso da mandrágora poderia levar ao envenenamento ou acabar levando a efeitos narcóticos, ou seja, alucinações do cérebro, né, a problemas do neurônio, tá? Bom, então em relação à bebida desse tipo, o que a Bíblia vai nos orientar? E eu peguei aqui a versão da Almeida, né, porque a Bíblia King James vai falar sobre o uso das bebidas alcoólicas, né? Ela vai usar esse termo, mas a versão da Almeida vai chamar de bebida forte, que aí engloba outras coisas mais, né? Então, Provérbios capítulo 20, versículo 1, vai dizer assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, o que acontece? Aqui a Bíblia está falando sobre bebidas desse tipo, bebidas fortes, bebidas alucinógenas, bebidas que mudam o humor, digamos, psíquico das pessoas, né? A Bíblia está falando que não é sábio se deixar dominar por esse tipo de bebida. Então as duas irmãs estavam cometendo algo que a Bíblia já nos ensina que não é bom, se deixar dominar por bebidas que nos tiram a sensibilidade, que nos tiram a boa consciência, né? Existe muita gente fazendo uso de bebidas fortes e o cérebro está, né, sendo levado por caminhos que não é bom, tá? Bom, outra lição deixada pelo capítulo: podemos usar a fé, tá? Nós podemos usar fé. Disse o Senhor Jesus certa vez: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a qualquer monte, ou seja, monte, qualquer problema, qualquer situação: passe daqui para acolá e ele passará, e nada será impossível para nós, segundo o Senhor Jesus. Estudos bíblicos e científicos, então eu fui fazer um levantamento do motivo dos galhos de Jacó fazerem nascer animais salpicados, manchados, pintados, malhados. Então alguns estudos bíblicos e científicos, eles vão dizer que ao usar galhos nos quais fez listas e pôs diante dos animais, Jacó estava muito mais usando a fé do que fazendo magia ou simpatia. Então não havia magia ou simpatia naquilo, segundo estudos bíblicos e científicos. Havia muito mais uma demonstração de fé. Os galhos listados, eles mostravam a Deus o desejo
o desejo que Jacó tinha de que nascessem animais listados, salpicados, malhados e manchados. Então, na verdade, os galhos não eram uma simpatia. Os galhos não eram uma magia, tá? Não havia mágica nisso. Na verdade, os galhos só representavam, segundo esses estudos, os galhos só representavam o desejo que Jacó tinha. Ele estava apresentando para Deus esse desejo de que aqueles animais nascessem com as características dos animais que pagariam o seu salário, tá? Então, o Senhor, ele viu muito mais fé do que qualquer outra coisa em Jacó, e por isso o Senhor recompensou. Mas à frente, Jacó, ele não vai atribuir o seu sucesso aos galhos ou a qualquer outra coisa que ele fez, tá? Então ele não atribui o sucesso da vida dele, o enriquecimento dele, aos galhos listados que ele colocou. Ele não vai dizer que ele com a força do braço dele, ele alcançou riqueza. Não, ele vai atribuir tudo que ele ganhou ao Senhor. Ele vai dizer que o Senhor o abençoou. Mais tarde nós vamos ver isso. Ele vai dizer: o Senhor foi quem me abençoou. Então ele estava expressando. Os galhos eram uma ilustração para, na verdade, segundo os estudos, do que ele realmente estava desejando. Ele estava mostrando para Deus o seu desejo. Era isso que ele estava fazendo. Nós podemos sonhar, meu irmão e minha irmã, com nossos projetos. Nós devemos trabalhar por esses projetos e mostrar, mediante a fé ao Senhor, o nosso desejo. Bom, se esse desejo vai ser realizado ou não, isso vai ficar a encargo do Senhor, de acordo com a sua soberana vontade. Se ele quiser realizar, ele o realizará. E se ele não quiser realizar, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele vai fazer tudo para a sua glória e para a honra do seu santo nome. E nós devemos compreender isso. Amém, meu irmão, minha irmã? Então fica aqui as lições desse discipulado de hoje. Acredito que nós tenhamos aprendido bastante, tá? E na semana que vem nós voltaremos com mais um discipulado. Vamos agradecer ao Senhor, né, por esse ensino maravilhoso, e vamos dar por encerrado esse discipulado do dia de hoje. Ó Senhor, nosso amado Deus e querido Pai, muito obrigado por todo o ensinamento que o Senhor nos deu, meu Pai. As lições deixadas por esse capítulo nos faz pensar bastante sobre a nossa vida, que não devemos ter inveja de ninguém. Muitas das vezes nós vemos o Senhor abençoando tantos irmãos, perguntamos: Senhor, por que o Senhor não faz por mim? Por que ainda o Senhor não me fez? Mas o Senhor sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Talvez se tivéssemos recebido uma bênção parecida com aquela que o nosso irmão recebeu, talvez teríamos nos desviado do Senhor e caminhado por caminhos que não são bons. Talvez em dados momentos em que o Senhor nos manteve humilhados, foi para que pudéssemos verdadeiramente experimentar, meu Deus, uma comunhão maior com o Senhor, para que pudéssemos estar mais junto de Ti, para que pudéssemos aprender a amá-lo, para que pudéssemos aprender a confiar mais em Ti. Deus, tira do nosso coração toda inveja, todo desejo maligno, tira do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Também o Senhor vem nos ensinando, meu Pai, que devemos nos manter distantes de tudo aquilo que tira a nossa boa consciência, que tira a nossa sensibilidade mental. O Senhor quer os seus filhos sóbrios e não embriagados, Senhor. O Senhor quer os seus filhos sóbrios e não translocados, Senhor. O Senhor quer os seus filhos com a consciência perfeita para ouvir e saber tomar decisões, Senhor. Por isso, mantenha-nos com a boa consciência, principalmente com o verdadeiro alimento, meu Pai, que é, meu Deus, a Sua palavra. Que possamos verdadeiramente nos encher desse alimento, Senhor, espiritual. E, de igual modo, o Senhor vem nos ensinando que não são por meio de crendices, simpatias ou qualquer outro tipo de ideia de mágica ou adivinhação e superstições que vamos alcançar alguma coisa nessa vida. Não, devemos usar nossa fé, devemos trabalhar conforme o Senhor tem nos dado saúde para tal. Devemos, meu Deus, estudar os adolescentes, os adultos, estudar a Tua palavra, estudar na escola, estudar, meu Deus, a profissão que queremos fazer, aplicar-nos aos estudos para que possamos no futuro ter compreensão das técnicas que precisamos usar na nossa profissão,
que viemos a trabalhar, mas com fé, crendo que o Senhor há de realizar tudo que o Senhor, meu Pai, vê que é bom para nós. Receba em tuas mãos a vida de cada criança nessa noite, de cada adulto, de cada jovem, adolescente, que esse estudo possa falar mais ao coração do teu povo, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela tua presença neste discipulado de hoje e que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.